Olá a todos, bem-vindos à nossa nova série, Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo, avesso à Torá. Nos encontros anteriores, com David Flusser, compreendemos o Yehoshua, mestre da Halahá, que intensificava a Torá e não abolia. Com Emmanuel Tove, exploramos como as sutilezas da tradução grega da Septuaginta já iniciaram uma transfiguração do texto hebraico, moldando a linguagem que Paulo de Tarso utilizaria através da Septuaginta. Hoje daremos mais um passo crucial nessa jornada, trazendo à luz a contribuição do renomado professor Gesa Vermes. Outra voz proeminente da pesquisa sobre as origens do cristianismo. Em sua obra The Authentic Gospel of Jesus, Vermes nos obriga a confrontar um Yahushua que só pode ser plenamente compreendido em seu contexto judaico original, desafiando radicalmente as interpretações paulinas que o desvirtuavam. A autoridade de Jezabels, ou Jezabels, quem foi Jezabels? E por que a sua perspectiva é tão vital? Ele nasceu em 1924, faleceu em 2013, foi um historiador e hebraísta húngaro, professor em Oxford e uma das maiores autoridades mundiais em estudos judaicos e manuscritos do Mar Morto. Sua formação e erudição, o colocavam em uma posição única para analisar as fontes primárias, sem os filtros teológicos tradicionais, que muitas vezes obscurecem a figura histórica de Yehoshua, Ben Yosef, conhecido como Jesus, o filho de José. Hermes dedicou a sua vida a resgatar o que ele chamava de, entre aspas, Jesus judeu, fecha aspas, insistindo que qualquer tentativa de compreender o mestre da Galileia fora do seu ambiente judaico do primeiro século seria uma distorção. Para ele, Yahushua não era o fundador de uma nova religião, mas um fenômeno intrinsecamente judeu, um mestre racídico ou rabino carismático, cujos ensinamentos eram uma extensão radical da Torá, mas não uma antítese. O que se chama, entre aspas, autêntico evangelho de Jesus, fecha aspas, segundo Vermes, nesse livro dele, ele nos apresenta um Yahushua que é, em sua essência, um abre aspas, Jesus do povo, fecha aspas. Ele não fala em grego, mas ele fala em aramaico. E o seu pensamento está impregnado de uma rica tradição judaica. Vejamos alguns pontos centrais dessa visão. Primeiro, Yehoshua como um mestre judeu. Hermes argumenta que os ensinamentos de Yehoshua, incluindo o Sermão da Montanha, estão em perfeita continuidade com a ética e a teologia judaica de sua época. Ele não veio para abolir a lei, mas para vivê-la e ensiná-la em sua plenitude mais exigente. Ele estava preocupado com a retidão interior e a radicalização dos preceitos morais judaicos, como nós já vimos com o Flusser também. Segundo, o reino dos céus de Deus como realidade presente. Para Vermes, a ênfase de Yehoshua no reino de Deus, entre aspas, que é assim que ele chama, não era sobre um futuro espiritual distante ou uma igreja separada do mundo, mas sobre a manifestação da soberania divina aqui e agora, dentro do contexto judaico.
convidando a transformação pessoal e social em obediência à Torá. Terceiro, a rejeição da divinização e o abstracionismo helênico. Vermes insiste que a figura divina e universalista de Jesus Cristo, como desenvolvida posteriormente, é uma criação do pensamento helenístico grego e não é uma representação fiel do profeta Galileu. Ele se manteve humano, um homem de seu tempo, um curador e exorcista, cujas ações e palavras só faziam sentido para um público judeu. Essa compreensão de Vermes é crucial. Ela nos mostra um Yehoshua que vivia, pregava e respirava judaísmo o tempo todo. Suas preocupações eram com a renovação e a reforma dentro do judaísmo, nunca, jamais com o rompimento ou a fundação de algo totalmente novo e avesso às raízes que o sustentavam. Como conectar Vermes à minha tese do aborto paulino? A visão de Gesa Vermes de um Yehoshua intrinsecamente judeu é a antítese do aspas Cristo de Paulo de Tarso. E por isso é tão fundamental para a nossa série. Paulo, dois pontos, o aborto grego e a gênese de um Cristo avesso à Torá. Se o Yehoshua autêntico era um mestre da Halahá, um homem profundamente enraizado na Torá e na tradição profética judaica, como nos mostrou Flusser, e se a própria tradução grega já iniciava um processo de aspas, suavização dessa identidade judaica, como vimos com Emanuel Tove, então o Paulo, que se autodenomina um aborto, ektroma em grego, um nascido fora do tempo, é o artífice de uma transfiguração máxima. Vermes pega essa figura autenticamente judaica, perdão, Paulo pega essa figura autenticamente judaica, segundo Vermes afirma, e a desmembra do seu contexto. O Cristo, entre aspas, Cristo paulino, que anula a Torá para dar lugar à graça, é o resultado final disso que eu chamo aborto grego. Não se trata de uma evolução ou um cumprimento, mas de uma descaracterização completa, inclusive da identidade judaica. O que Vermes nos oferece é a oportunidade de comparar o original com o que foi alterado, de ver o Messias judeu antes que a sua imagem fosse reformulada, repaginada, transmutada para se ajustar a uma teologia paulina e a um público gentil grego. O trabalho de Gesa Vermes é um convite poderoso para olharmos além das camadas de interpretação e redescobrir o Yehoshua original, com a sua autenticidade, profundidade e identidade judaica. É um lembrete de que a história e a filologia são ferramentas essenciais para compreendermos as origens das nossas crenças, por mais estabelecidas que sejam. Convido vocês a refletirem sobre essa figura do Messias judeu que Vermes nos apresenta. Como essa redescoberta afeta a sua compreensão do cristianismo de Paulo e de suas raízes. Deixem as suas reflexões e perguntas nos comentários. No próximo encontro, daremos continuidade a essa jornada, explorando as contribuições de outros autores que mencionei anteriormente, aprofundando ainda mais
essa minha tese de Paulo, aonde ela se intitula Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. Obrigada por acompanhar essa jornada de conhecimento e até a próxima. Tchau!